eu queria já, sem perca de tempo, estar lendo aqui a palavra. Já faz uns 15 dias que Deus falou comigo. E quando Deus fala comigo, o que eu faço? Eu guardo a palavra, eu deixo ela ali no azeite. Falo, Senhor, se for para mim, eu já recebi, eu vou digerindo ela. E se for para eu passar para a tua igreja, o Senhor prepara uma oportunidade. E daí o pastor Marcelo me ligou, você prega? Eu falei, eu tenho medo de pregar, sabe? Não medo, aqui é um lugar tão sério, tão santo, a perna da gente treme, olha, só Jesus, mas não porque tem medo que, está em pecado, não é isso, é que é um lugar santo, é um lugar de falar a palavra de Deus, uma coisa que não é brincadeira, não é como você está numa roda de amigos e contar qualquer conversa e dar risada, aqui é a palavra de Deus, não é lugar de brincadeira, não é lugar de falar qualquer conversa, por isso que eu fico nervosa, mas eu estou aqui em nome de Jesus, e Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Fica lá em Números, comecinho da Bíblia, Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Amém? Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu, eles falando isso. Era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três, para sair e ir à tenda da congregação. E os três saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão, a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, como falou com a criança. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém? Até aqui, podeis se assentar, em nome de Jesus. Eu pedi para os irmãos, tem assistente hoje, 3 copos, irmão, cadê eles? Tá aí? Já chegou. Deixa eles aqui. E arranjar, eu falei para os irmãos, irmão, eu preciso de 3 copos transparentes. Olha aqui o capricho dos irmãos. Podia ser aquele de
plástico? Plástico servia também, que esse é transparente, né? Tem uns que são brancos. E aqui a gente vê que Miriam e Arão, eles eram o que de Moisés? Irmãos. Eles andavam com Moisés, via tudo que Deus fazia na vida de Moisés. E Moisés foi lá e se casou com uma mulher cuxita. Aí eu fui pesquisar, cuxita é estrangeira, egípcia. Os egípcios adoravam vários deuses, né? Então era uma mulher estrangeira. Os hebreus não, né, tinha aquele certo receio. E daí Miriam e Arão, irmãos de Moisés, falaram contra ele. O que eles falaram? Será que Deus só fala com Moisés? Só Moisés que é usado por Deus. Deus só fala com ele. Por que não pode falar com a gente? Qual que é a diferença? Por que só Moisés? Por que Deus não pode usar a gente? Por que Deus não pode falar com a gente? E ali se levantou algo ruim no coração daqueles dois irmãos contra o seu próprio irmão. Pessoas da mesma casa, pessoas da mesma família. E hoje eu queria trazer isso para os dias de hoje. Nós ouvimos aqui tantas coisas. Eu não vim com anotação porque eu não consegui fazer anotação em casa, não saía nada para anotar. Mas os irmãos foram falando no culto, aí saiu uma anotação. Fiz aqui, que os irmãos foram falando e eu fui anotando. E eu fiquei pensando, Senhor, essa palavra que eu tenho que falar é essa mesmo, aquela que eu te dei há 15 dias atrás, é essa que você vai falar hoje, amém, Jesus. E eu vim aqui falar para vocês que isso aconteceu na vida de 3 irmãos e tem acontecido dentro da igreja. Infelizmente, tem acontecido no meio da igreja. É difícil falar isso, porque na igreja não é lugar da gente ver essas coisas. Mas às vezes a gente vê, às vezes acontece. O pastor comentou aqui do pastor Natalino, e ele tinha aquele jeitão, né, bravo. Quem conheceu aí sabe que jeito que era o pastor Natalino. Crentalhada ruim, crentalhada mole, vocês são fracos, não sei o quê. O que eu vi de gente bravo, eu não entro mais naquela igreja, eu não vou mais naquela igreja. O que ele está pensando que ele é? Falar que eu sou fraco, estou aqui na igreja toda semana, estou aqui todo domingo. Irmão, coloca água aqui para mim nos copos, fazendo favor. Eu estou aqui na igreja toda semana, estou aqui todo domingo. Que negócio é esse, crente fraco, crente mole? E tem hora que a gente é, irmãos, a gente precisa reconhecer que a gente é. E muitas pessoas criticavam ele. Eu estou na igreja com o pastor Natalino, a gente ficou lá um tempo, lá no Santa Cecília, lá em Botucatu, desde o começo. Eu lembro quando a igrejinha era ali em cima, não era? Era bem pequenininha, assim, eu gostava de vir aqui de vez em quando. Aí o pastor Natalino deu a louca nele, ele falou, vou comprar um terreno. Tinha 3 irmãos lá, 4, acho que 5 irmãos lá em Botucatu, vou comprar um terreno. Eu falei, esse homem está louco. Como que a gente vai comprar um terreno com 5 irmãos? A gente não tinha nem igreja para cultuar, cultuava na casa da minha sogra. Tá louco. Ele comprou o terreno, enfim, irmãos, ele comprou o terreno, tinha um monte de árvore, ele mesmo foi lá arrancar os tocos de árvore que tinha lá. Um dia eu cheguei, as paredes, assim, de pé, e tinha aquelas vigotas de ferro, o homem pendurado em cima da vigota, e lá construindo, sabe, e tinha pessoas que se levantavam contra ele, tinha pessoas que falavam. Mas aqui a gente tem um claro exemplo do que aconteceu. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, foram falar dele. Mas o que? Será que só ele? Só ele é o bambambam? Só ele prega? Se o fulano pregar, nossa, o fogo cai. Mas se eu souber que é tal irmão, eu já fiz isso, irmão. Se eu souber que é o fulano que vai pregar, eu nem apareço na igreja. Já fiz isso, infelizmente eu já fiz isso. Eu tenho que confessar para os irmãos. Hoje eu não faço mais, graças a Deus. Mas acontece isso na igreja. Acontece pessoas se levantando contra pessoas que foram escolhidas por Deus.
São perfeitas, não tem defeito, não tem problema nenhum. Tem. Eles têm problema, eles têm defeitos, eles falham como nós falhamos, porque perfeito é só Jesus. Nós erramos, nós falhamos. Você já pensou? A gente vê muito isso, né? Irmãos se juntar e se levantar contra o outro irmão. Às vezes tem 10 irmãos na casa, só 2 conversam, o resto fala, esses 2 acham que eles são bambambam, e não são nada. E isso acontece dentro da igreja. Acontece, às vezes tem um pregador, ele é uma bênção, é usado, tem um irmão na igreja, é usado, tudo, nossa, a gente não vê o dia dele pregar, porque é tão boa a pregação dele, a gente gosta tanto, mas tem pessoas que se levantam. Por que ele pregar? Por que só ele? Ele já pregou semana passada, por que ele vai pregar hoje de novo? E eu ouvi aqui uma criança falando que tinha uma porta aberta, o inimigo no meio da porta. Ela queria fechar a porta, porque era o inimigo que estava atrás da porta, e ela não conseguia fechar aquela porta, porque ele ficava no meio da porta e não deixava ela fechar a porta. E hoje eu vim aqui não para acusar ninguém, para falar quem sou eu, cheia de falhas, cheia de pecados, como todos nós. Eu não vim aqui acusar, eu não vim aqui, sabe o que eu vim aqui falar? Eu vim aqui falar essa palavra por amor aos irmãos. Aquela menina veio aqui, ela falou Jesus, em lágrimas, ela não conseguia falar, a irmã ajudou ela. Mas no final, o que ela falou? Eu marquei o que ela falou. Jesus mandou dizer que ama todos vocês. Jesus mandou dizer que ama todos vocês. Hoje está... Mas Jesus ama, e essa palavra hoje é essa, irmão. É essa que nós precisamos ouvir. Sabe por quê? Que aqui está a igreja, ó. Tem vários tipos de igreja, né? Tem vários tipos de igreja. E aqui está a igreja. E a gente tem que tomar uma posição dentro da igreja. A gente não pode ser Arão e Miriam, que qualquer coisinha que acontece com o irmão, não. Aconteceu alguma coisa com o irmão, dá a mão para ele, ajuda ele, ele caiu, levanta ele. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu estou caindo, amanhã é você. Hoje você me ajuda, amanhã eu ajudo você. O pastor falou aqui que hoje eu vou no médico, tal, uma coisinha. Eu lido com esse tipo de pacientes todos os dias. Eu trabalho na radioterapia. São pacientes que eles chegam lá, às vezes começou o problema, 2 meses de vida, ele morre. Ele morre, ele não aguenta o tratamento. E você sabe como começou? Uma dorzinha, um negocinho. Minha vida estava bem. Muitos empresários, muitos donos de empresa, muitas pessoas de condição, muitas pessoas também que não têm o que comer dentro de casa e estão passando por esse processo. E esses dias muito me chamou a atenção. Eu gosto de passar no corredor, o pessoal tira sarro de mim, né? Eles falam assim, Renato, você gosta de prosear com os pacientes? Eu falei, eu adoro prosear com os pacientes, que a minha terapia é aqui. Sabe por quê? Tem dia que eu saio, irmãos, com a cara feia de casa. E quantas vezes a gente não saiu? Quantas vezes a gente não chegou na igreja com a cara feia, brigou com o marido, o filho falou alguma coisa e não deu certo lá, ou pisou no cachorro, a mulher brigou com você porque você pisou no cachorro, não viu o cachorro. E veio para a igreja todo atribulado, E eu entrando ali uma semana no meu trabalho, e eu vi uma senhora. Tinha alguém que ajudava ela. E todo dia essa senhora feliz. Eu falei, eu vou observar ela. Todo dia eu entrava, era o horário que eu chegava, era o horário dela. Todo dia ela feliz. Tinha dia que eu me envergonhava. Que eu falei assim, Jesus, essa mulher está mais feliz que eu. A cara dela está muito melhor que a minha. A gente tem que mostrar, irmãos, que nós somos cristãos. Se tem pessoas lá fora passando por um problema tão terrível e está sorrindo, por que a gente não pode sorrir? Por que a gente não pode ser diferente? Aí eu peguei e cheguei nela, né? Quando eu cheguei nela, ela era cega. Ela não enxergava.
Aí eu cheguei conversando com ela e ela meio perdida. O marido dela falou: ela não enxerga, ela é cega. Eu falei assim: eu vim aqui falar uma coisa para a senhora hoje, que eu admiro a alegria que a senhora entra aqui neste lugar. A senhora está entrando aqui para tratar um câncer. E vai vários dias, depende lá, o caso dela é 30 dias, todos os dias no mesmo horário. A senhora entra aqui para tratar um câncer. E eu confesso para a senhora que teve dias que eu entrei muito triste, muito abatida, e não tenho metade do problema que a senhora tem. Nem enxergar, ela enxergava. Pensa na alegria dessa mulher. Ela me abraçou, nossa, foi assim uma coisa. E depois eu fiquei um tempo observando ela, né? Eu fiquei uma semana observando ela. Eu falei assim: deixa eu ver se ela é assim mesmo ou ela está num dia bom hoje. Dia bom é estranho, né? Mas era. O dia dela aconteceu alguma coisa, essa mulher está feliz. Eu observei ela. E do mesmo jeito que eu observei ela, tem gente observando você. Sabe quando você sai da igreja e você junta lá com seus amigos e começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal do irmão? Ah, mas aquele culto é muito longo. Ah, mas o louvor louva muito. Ah, mas a palavra demora demais. Ah, mas o culto começa às 7 até 9 horas. Por que não faz 1h30 de culto? Por que não sei isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E essa pessoa, aqui está a igreja, né? Aí eu trouxe a pessoa aqui, peraí. Vai dar tudo certo. E essa pessoa, ela fica aqui, ó. Ah, isso aqui é o Sorrisal, irmão. É o crente Sorrisal. A pessoa fica aqui, ó. A igreja está aqui. Peraí. A igreja está aqui. Teve vigília ontem, foi uma bênção. Diz que a pastora Nair que pregou, queria vir, irmãos, mas final de semana eu trabalho com as minhas filhas. Aí eu cuido lá, a Gabi trabalha lá também, cuido das noivas, cuido de todo mundo lá, passo o vestido das noivas, põe sapato nelas, essas coisas. Eu cheguei em casa, já era quase 8:45. O pastor ligou, eu falei: infelizmente a gente não consegue ir, mas amém por isso, estava trabalhando. E eu vi aqui os irmãos falando, a igreja animada, foi uma bênção. E deixa eu ver a hora para os irmãos depois não falar assim: ah, essa mulher pregou demais. E foi uma bênção. Eu me alegrei de ver a alegria dos irmãos de falar. A criança falar aqui que chorou na presença de Deus. Uma criança, gente, de madrugada, a criança está dormindo. A criança vem aqui e chorar na presença de Deus. E às vezes a gente fica aqui fora, ó. A igreja está aqui. Está uma bênção a igreja. Esse é dali. A igreja está uma bênção. Ó, teve vigília. Nossa, que bênção, né? Deus usou a vida do irmão, Deus usou a vida do pastor. Nossa, foi uma bênção. E a igreja borbulhando, né? Que maravilha de culto, que maravilha de vigília, que bênção de palavra. Aí você sai lá fora, a gente perde a bênção. Por quê? Porque acaba achando alguma coisinha. E sabe o que tem lá fora? Pessoas observando você. Pessoas observando você. Eu quero ver esse camarada aí. Ele fala tanto que é cristão, que vai na igreja, eu quero ver. Ah, ele está na igreja, mas ó, olha o que ele está fazendo, está falando. Olha o que ele está fazendo, está falando. Falou mal lá do irmão que congrega com ele. Brigou com o irmão que está com ele. Falou que não gostou do que o pastor fez. Não gostou da vigília que foi feita. E a igreja está lá. Porque Jesus não vai parar a obra dele por causa de mim ou de você. Por causa da pessoa que escolhe ficar aqui fora. Ela se envolve numa capa e fica observando o que está acontecendo. Ah, é essa igreja aqui. E a igreja fervendo. E Deus abençoando. E Deus usando o povo. E Deus derramando bênção. Aí tem também aquele irmão que ele fica assim. A igreja está aqui, ele fica assim. A igreja está lá, uma bênção, culto fluindo, crescendo. Irmãos, essa igreja cresceu demais.
Quando eu vinha no começo era um coisinho, sei lá, era por aí, não sei aonde, mas era uma igrejinha. Eu não sei onde era, irmão. Por aí, era por aqui, por perto aí. Eu não lembro direito, porque minha cabeça é ruim. E a igreja, quantas igrejas tem hoje? Olha o tamanho dessa igreja. Jesus não está abençoando, a igreja está crescendo. E vai crescer. Teve um hino aí que falou de crescer. Depois eu acho aqui. De restituição, de crescer. E ele lá, ele só observa, ele fica ali, ele faz de conta que ele faz parte da igreja, mas ele não faz parte da igreja. Ele fica ali, ó, só ali. E daí, o que vai ter depois? Santa Ceia Geral no final do mês, uma bênção. E ele ali, nada está acontecendo. Eu estou indo toda semana, o pastor está me vendo lá, está tudo certo. E é isso aí, Jesus voltando, eu estou subindo. Não é assim. Não é assim. E a gente vê aqui que Miriam e Arão, eles fizeram isso. E Deus falou aqui numa parte que falava com as outras pessoas, como falou com aquela criança, em sonho, enigmas. Só que com Moisés, Deus falava face a face. Com Moisés era diferente. Fala aqui que ele era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Era um homem escolhido de Deus. Ele estava lá, ele podia ter problemas, ter defeito, casou com a mulher egípcia, e daí ele era escolhido de Deus, ele era chamado de Deus, foi Deus que colocou ele lá. O que Miriam e Arão tinha que questionar, não era para questionar. Deixa a igreja crescer, deixa Deus abençoar a igreja. E depois, acabou meu sorrisal. E depois, Miriam foi acometida de lepra. Porque ela se levantou contra um ungido de Deus. Além de ser ungido de Deus, era irmão dela. Se juntou. Mas só porque só ela ficou? E o outro lá também fez. Vocês perceberam que não fala aqui que ela falou alguma coisa. Mas Arão falou: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecando. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele estava errado, que ele não tinha que questionar. Se Deus usava Moisés, amém. Se Deus usa o pastor Marcelo, amém. Se Deus usa os irmãos, amém. Deus vai usar a tua vida também. Sabe por quê? Porque tem bastante serviço na casa do Senhor. Tem muita coisa para fazer. Para a igreja crescer, não vai crescer com duas pessoas trabalhando. Vai crescer com a união do povo. O pastor não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa dos irmãos. Ele precisa de nós. Mas cabe a nós ser ovelhas. Cabe a nós não criticar. Cabe a nós obedecer. E ali Miriam foi afastada. Por 7 dias Deus teve misericórdia. 7 dias foi afastada para ela ser restaurada. Acho que para pensar, né, no que ela fez, para digerir tudo aquilo. Imagine, lepra, irmãos, corrói a carne, come, dói. Imagina o que essa moça passou, 7 dias. E essa moça, usada por Deus, foi ela que pegou, que acompanhou a cestinha do Moisés lá na beira do rio, e foi lá até esqueci o nome dela, mas foi lá. E levou a criança, falou: tem alguém que pode dar de mamar para essa criança. Era a mãe de Moisés. Ela fez isso. E depois, mais lá na frente, se levantar falando contra o seu irmão. Quantas vezes alguém está do teu lado, você passou uma dificuldade, e você fala: puxa vida, naquela dificuldade o irmão veio aqui, passei aqui, o pastor Marcelo, a pastora Nair, nós estiveram do meu lado, me ajudaram. Mas depois, lá na frente, se a gente não vigiar, o inimigo está na porta,
E se a gente não vigiar, a gente não consegue fechar a porta e ele entra. Mas aqui é a casa do Senhor, nós temos que tirar isso das nossas vidas. Nós não podemos permitir que o inimigo faça isso. É isso que ele quer parar o povo de Deus, ele quer parar você, ele quer parar a mim. Sabe por quê? Porque essa obra vai crescer, porque essa igreja vai crescer. Porque a igreja, Casa de Oração e Lençóis Paulista, aquela igreja é diferente. Igual observei a mulher, vão observar a gente. E vão ver que aqui é diferente. E a gente tem que abrir o coração. Esse camarada que estava aqui só olhando, vai chegar uma hora. Porque quando a igreja de Deus clama, Deus falou aqui em restituição. Deus restitui. Deus traz de volta. Hoje você pode estar assim, eu não estou aqui para te criticar. Eu estou aqui para falar que Jesus ama você. E Ele quer mudar a sua história. Ele não quer ver você vivendo assim. Ele não quer ver você com esse sentimento. Ele não quer ver você nessa situação que estava aqui Miriam e Arão. Você que estava aqui não consegue, talvez algo lá na sua família, mas irmã, não dá para perdoar, já perdoei tantas vezes. Foi lá, irmã, fez de novo, amém. Vamos perdoar 70 vezes 7, é fácil? Não é não. Não é, mas a gente tem que perdoar. E a igreja tem que andar. A igreja tem que crescer. A igreja tem que ter fogo, vai descer o fogo do céu, vai encher a igreja. E não é por causa de alguém que está ali no caminho e não toma decisão que a igreja vai parar. A igreja não para. A igreja não para. Não sou eu, não sou você, não é você que vai impedir a obra de Deus. Deus vai trazer de volta a alegria dos seus sonhos. Deus vai fechar a porta para o inimigo. O inimigo, ele tenta entrar em nossas vidas, mas o Senhor não vai permitir. Só que você tem que sair dessa condição aqui. Nós temos que sair dessa condição aqui. Ser frequentador de igreja não basta. Pastor Marcelo falou, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que é que nós estamos fazendo? Será que nós vamos perder a nossa salvação por tão pouco? E a igreja crescendo. E a igreja crescendo. E eu quero te dizer, se hoje eu vim aqui para... Deus usou aquela menina para... O Du acho que falou também que a gente tem que semear na casa do Senhor. Por quê? Quando a gente semeia na casa do Senhor, a gente é abençoado. Deus cuida de tudo o resto. Se preocupe em cuidar da casa do Senhor. Mas está difícil lá em casa, irmã. Vamos cuidar da casa do Senhor primeiro. E lá em casa, lá na sua casa, eu tenho certeza que Jesus vai entrar e tudo vai se acertar, tudo vai ser resolvido. Não vamos ficar na posição de Miriam e Arão. Vamos nos levantar. Pastor vai fazer tal coisa, eu estou aqui, pastor. Vamos lá, vamos trabalhar. Eu não tenho trabalhado muito, irmãos. Eu fico lá para Botucatu, sou crente domingueiro, só apareço aqui domingo, né? Mas eu quero mudar essa situação. Eu quero melhorar, eu quero estar aqui mais com os irmãos, eu quero me envolver, porque isso é muito bom. A igreja tem que viver união. Eu acho tão bonito, eu entro aqui, eu vejo uma união tão linda nos irmãos, sabe? Tem gente para fazer tudo, e o louvor funciona perfeito, e tem a escola bíblica dominical, que eu não consigo vir também. Nossa, eu vejo as postagens dos irmãos, eu não pronuncio no grupo, mas eu observo. Irmão, tal pessoa vai fazer uma cirurgia em oração, em oração, em oração, e vai um, e vai outro, em oração, em oração. A igreja é isso. A igreja não é para criticar. Ai, está acontecendo tal coisa, irmão, estou passando por isso. Está vendo? É isso aí, ó. Mereceu. Não. Quem somos nós para julgar? Nós temos que ajudar. Ah, está passando por isso? Amém, irmãos? Vamos orar.
vamos interceder, vamos buscar, vamos clamar. É assim que a igreja cresce, é assim que Jesus vai prosperar ainda mais essa obra. Amém? Eu queria te convidar a colocar de pé. Queria estar orando com a igreja. O hino eu achei aqui. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você crê? Eu creio. Eu creio que grandes coisas estão por vir. E sendo derramado aqui na igreja, consequentemente a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua vida vai ser alcançada. E eu quero estar orando com a igreja agora, pedir ao Senhor que Ele continue nos amando, esse amor tão grande, inexplicável, um amor que às vezes a gente não consegue amar o nosso irmão da maneira que Jesus nos ama. Mas Ele levantou a criança aqui para falar hoje que Ele ama a todos. Não foi esse lado ou aquele, a todos vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, ó Pai amado, pela tua igreja, por esse lugar, meu Pai, por essa porta, ó Pai amado, que o Senhor abriu, por essas vidas que o Senhor colocou aqui, meu Pai. Eu vejo tantas pessoas ajudando o pastor ao lado dele, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus querido, levantar mais e mais pessoas aqui, ó Pai, porque a seara, meu Pai, é muito grande, Pai. Poucos são os trabalhadores, mas em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor venha levantar, meu Pai. Levanta, Pai, aquele que está fraco, aquele que está batido, aquele, meu Pai amado, que acha que não é capaz, ó Pai, de fazer alguma coisa pela igreja. Mostra para ele, Pai, o quanto o Senhor o ama. Mostra para ele, ó Pai, que a tua igreja precisa dele aqui, ó Pai. Mostra para ele, Pai, mostra, Pai amado, para essa pessoa que está dessa maneira, meu Pai, que nós ilustramos aqui hoje, meu Pai, nesses copos de água. Meu Deus, muda essa situação. Muda, meu Pai, porque essa pessoa sofre, meu Pai. Ela não está dessa maneira porque ela quer, meu Pai. Ela está sofrendo, Pai. A tua igreja chora. A tua igreja sofre, Pai. Oh, Jesus, alcança, né, mais? E declama lá, basurianda, né, macai, e clama lá. Oh, Jesus, alcança, Pai. Assim, meu Deus, como Moisés, ó Pai, clamou ali, ó Pai, pelos teus irmãos, ó Pai, que se levantaram contra ele, Pai. Eu quero clamar, ó Pai, clamar por essa vida que sofre, meu Pai, esse lar que chora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Pai, os lares nesta noite, Pai, e em nome de Jesus, ó Pai, que toda corrente, que toda barreira, Pai, essa porta que o inimigo tem tentado passar, meu Pai, ela vai ser fechada hoje em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fecha essa porta, ó Pai, que o inimigo tem tentado entrar, meu Pai, nas nossas casas, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que todas as cadeias, todas as maldições sejam quebradas, ó Pai, porque nós estamos aqui clamando um Deus de poder, de glória, que tudo pode e que tudo está em Tuas mãos. E nós confiamos em Ti, meu Pai. Entrego a vida de cada um dos meus irmãos diante de Ti. Eu te agradeço, meu Pai, por ter me colocado aqui nesse lugar, meu Pai, por ter me dado essa oportunidade, meu Pai, de estar aqui. Eu sei que sou tão falha, tão pecadora, Pai, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Fortalece o Teu povo, meu Pai, encoraja o Teu povo, Pai,
a lutar, a ser forte e corajoso. As crianças louvaram esse hino aqui, Pai. Ser forte e corajoso. Jesus, ajuda, Pai. Ajuda a tua igreja a ser assim, ó Pai. Porque eu tenho certeza, ó Pai, certeza que a vitória é nossa, ó Pai. O Senhor já pagou o preço lá na cruz. O Senhor está às portas, ó Pai. E nós temos que estar preparados. Como disse o pastor Marcelo, nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus para resistir o dia mau. Porque quando o Senhor voltar, eu quero estar, meu Deus querido, nos céus contigo, juntamente com todos os meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Perdoem as minhas falhas, minha cabeça não é muito boa, às vezes eu esqueço as coisas. Mas eu creio que o Senhor falou com cada um. O Senhor conseguiu, através da minha vida, explanar o que Ele queria passar para a igreja. E vamos marchar, vamos caminhar, vamos junto, irmão. Sozinho a gente fica fraco, mas se a gente se unir, nós somos fortes, nós somos mais que vencedores. Amém? E eu agradeço a oportunidade e as palmas no nome do Senhor.